Olá, bem-vindos de volta, alunos do curso de Técnica em Eletrotécnica, disciplina de Mecânica Técnica. A temática da nossa aula de hoje orbita sobre o tema equilíbrio de corpo rígido, tá? Continuando a nossa sequência de conteúdos, né? Continuando a nossa ementa da nossa disciplina. Nós já conversamos um pouquinho em aulas anteriores sobre o equilíbrio de partícula, o equilíbrio de ponto material, né? Esse equilíbrio, ele é um equilíbrio muito bem estudado, né, por vocês, né, no ensino médio, né, falando aqui dos cursos concomitantes, que já podem ter visto isso, e quem é do integrado pode estar vendo isso aí em física, né, de uma forma paralela ao que está acontecendo aqui na disciplina de mecânica técnica, né? Então, pessoal, quando a gente entra agora nesse novo assunto, né, que concerne, né, o equilíbrio de um corpo rígido, a gente finalmente está colocando na jogada as dimensões, né, e a geometria do corpo e, por consequência, estamos tratando aqui de um novo fenômeno, né, de movimento, que é o fenômeno de rotação. Então, se vocês se lembram bem da aula de equilíbrio de ponto material, muito se falava na aula de equilíbrio de ponto material sobre o fenômeno de translação, né, sobre a movimentação de um corpo em determinadas direções, mas sempre em sentido de translação. E agora a gente vai colocar o movimento de rotação na jogada, considerando as dimensões e a geometria do nosso corpo, tá? Então, um primeiro conceito interessante para a gente trabalhar aqui seria o próprio conceito central da aula, que é o equilíbrio de corpo extenso ou equilíbrio de corpo rígido, né? Veja bem, como pré-requisito para que um corpo esteja em equilíbrio, um corpo extenso esteja em equilíbrio, nós temos que satisfazer dois equilíbrios simultaneamente. Esse corpo ele tem que estar satisfazendo, né, um equilíbrio. Deixa eu clicar aqui para ver se fica legalzinho, se aparece o cursorzinho. Um equilíbrio de translação, né, e simultaneamente também atender, né, um equilíbrio de rotação, ok? Então, o que seria um equilíbrio de translação? Seria o centro de massa desse corpo estar se movimentando em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em velocidade constante ou em repouso, né, no caso de um equilíbrio estático ou um equilíbrio dinâmico. E o equilíbrio de rotação, esse novo aqui nos nossos conceitos, seria um corpo extenso, né, em repouso em relação à rotação, ou seja, ele não rota, ou em movimento de rotação uniforme, né? A gente vai trabalhar um pouquinho melhor a parte de movimento circular, o movimento de rotação uniforme, quando a gente chegar no momento mais avançado da disciplina, em que estejamos falando de uma parte mais relacionada a elemento de máquina. Mas, voltando aqui, o que interessa para nós é saber definir e entender esses equilíbrios, e entender que para que um corpo extenso ou corpo rígido esteja em em equilíbrio, esse corpo ele simultaneamente tem que atender ao equilíbrio de translação e ao equilíbrio de rotação, tá? Nas nossas abordagens aqui na disciplina, nós estaremos mais interessados a primeiro momento no equilíbrio estático, ou seja, o corpo ele está em repouso em relação à translação e em repouso também em relação à rotação, em relação a esses dois tipos de movimento. Bem, então vamos lá. Como é que a gente poderia, matematicamente agora que a gente já deu uma ideia conceitual do que é o equilíbrio de um corpo rígido ou de um corpo extenso, como é que a gente poderia matematicamente escrever, né, equações, sentenças algébricas e matemáticas para poder traduzir esse equilíbrio? Então vamos lá, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Quero que vocês imaginem um corpo, esse corpo azulzinho aqui, parecendo um corpo sem nenhum tipo de forma definida, um corpo completamente genérico, arbitrário. Sobre esse corpo atuam diversas forças e momentos, tá bom? Então, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para poder observar o seguinte. Quem não sabe ainda o conceito de momento, fique tranquilo.
né? Ele vem já já nos próximos slides da aula, mas o momento é uma carga que está ligada a uma tendência de rotação, ok? Então, tanto forças quanto momentos, eles podem ser caracterizados como cargas que estão atuando em cima de um corpo. Então, eu quero que vocês imaginem por um primeiro instante que eu tenho um corpo de uma geometria qualquer, um formato qualquer, e sobre esse corpo atuam forças. Você vê aqui que tem 4 forcinhas atuando sobre esse corpo, né? F1, F2, F3, F4, e 2 momentos, M1 e M2, ok? Bem, a gente aprendeu o seguinte, né? Ao longo do nosso contato aqui com mecânica e também o contato com física, nós aprendemos que toda vez que eu tenho um conjunto de cargas, né, no caso aqui de forças, eu consigo somá-las vetorialmente, né, para descobrir uma força resultante. E como eu disse a vocês que os momentos eles também são cargas, eu também consigo somar esses momentos, né, e gerar um momento resultante, ok? Bem, então vejamos aqui. A sentença matemática aqui da equação 5.1, né, dessa equaçãozinha aqui, ela mostra para a gente o seguinte, que para que um corpo obedeça primeiramente o equilíbrio de translação, a força resultante, ou o somatório de todas as forças que atuam nesse corpo, vetorialmente falando, tem que ser identicamente nula, ou seja, tem que ser igual a zero. Então esta primeira sentença aqui, relacionada a forças, ela garante para nós aquele primeiro pré-requisito que vimos no slide anterior, que seria o equilíbrio de rotação, perdão, de translação. Bem, seguindo um pouquinho mais à frente, à medida que eu somo todos os momentos que atuam em cima desse corpo e eu falo que o momento resultante, ou o somatório desses momentos, vetorialmente falando, tem que ser igual a zero, aqui nessa segunda sentença eu estou garantindo o equilíbrio de rotação. Então, né, se a força resultante é nula e o momento resultante é nulo, eu garanto, respectivamente, o equilíbrio de translação desse corpo e o equilíbrio de rotação desse corpo. Ok? Então, é isso que está dizendo aqui, né, nesse slide. Então, o conceito de equilíbrio de corpo rígido pode ser traduzido matematicamente nessas duas expressõezinhas aqui, né? Somatório de força igual a zero e somatório de momento igual a zero. Bem, é lógico que toda essa parte da translação e a rotação num corpo tridimensional, que seria um caso mais geral, ela pode ser traduzida de uma forma vetorial, tá? Eu não vou entrar muito aqui nessa parte vetorial da coisa, porque não é nivelado com o curso técnico, tá? Isso aqui eu entraria mais se a gente estivesse abordando isso no curso superior, mas o conceito aqui, né, do somatório de força igual a zero, do somatório de momento igual a zero, continua. É isso que eu quero que vocês peguem, tá bom? Quanto à matemática aqui, eu não vou me alongar mais na matemática, porque nós estamos no nível aqui que nós não precisamos de uma matemática tão avançada. Vamos partir para conceito, porque conceito é mais importante. Conceito a gente não esquece, né, e nem decora. Conceito a gente aprende. Então, já que conceito é uma coisa que a gente aprende, nada melhor para aprender do que situações do dia a dia. Situações intuitivas onde você, mesmo sem saber um conceito físico de uma determinada coisa, você consegue raciocinar e achar soluções. Então vamos lá. Pense nessa primeira situação aqui de uma pessoa desejando fechar uma porta, tá? Bem, existem duas variáveis que influenciam na facilidade ou na dificuldade que essa pessoa terá para fechar essa porta, né? A primeira dessas variáveis é a força aplicada pela pessoa, né? E a segunda seria a distância entre o ponto de aplicação da força, né, e a dobradiça da porta, que é o ponto de giro. Então é o seguinte, vamos lá, hein? Vamos ver se vocês concordam com esse raciocínio que vai ser posto. Quanto maior for a força aplicada pelo sujeito para poder fechar a porta, e quanto mais distante da dobradiça, né, essa força for aplicada, maior será a facilidade do sujeito de fechar essa porta, né? Chegando a um caso extremo, por exemplo, que apenas com um dedo e com uma força muito pequenininha, eu consigo, né, se estiver longe o suficiente da dobradiça, aplicar uma força pequenininha e conduzir a porta até o fechamento, né? Ao passo de, se eu colocar essa aplicação da força com a minha mão ou com os dedos perto da dobradiça,
né, ou seja, com uma distância em relação ao ponto de giro menor, eu teria uma dificuldade maior de fechar a porta, ok? Bem, nós sabemos que isso é um fato, nós podemos observar isso empiricamente, ou seja, podemos fazer uma experiência prática e sabemos que essa dificuldade ou facilidade ela é real, mas nós ainda não sabemos por quê. Então vamos deixar essa questão em suspenso para que daqui a pouco a gente entenda melhor, ok? Bem, situação número 2. Camarada aqui, motorista do caminhão, teve um pneu furado na estrada e ele vai trocar esse pneu. Ele vai ter que retirar alguns parafusos, então ele pega a chave que tem lá guardada no caminhão, só que ele sente dificuldade de desapertar alguns parafusos, então ele tenta pisar em cima do cabo da chave. Bem, mesmo tentando pisar ou subir em cima dessa chave, o sujeito percebe que ainda não consegue gerar, olha o termo que eu vou utilizar, um momento ou torque suficiente para poder desafrouxar os parafusos. Então, normalmente o que o sujeito vai fazer? Ele vai pegar um cano, vai alongar essa chave e vai pisar na ponta desse cano de metal que ele vai colocar acoplado com o braço da chave, vai aumentar a distância entre a aplicação da força e o ponto de giro, que seria exatamente, né, o centro ali geométrico do parafuso, e por consequência, com o mesmo pisão, ele vai conseguir aí tá desafrouxando o parafuso. Muitas vezes você vê a pessoa fazendo isso. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, mas ao furar um pneu e ir ao borracheiro, frequentemente, quando ele tem que tirar, né, a roda do seu carro e existem esses parafusos, ele vai pegar logo um cano que ele já tem preparado para isso, para poder alongar esse braço de aplicação da força, e vai lá e vai colocar aquilo no cabo da chave e pisar em cima, ou mesmo com a mão vai fazer a força para gerar esse torque, ok? Vamos lá, hein? Situações práticas, ainda não estou definindo conceitos físicos, tá? Terceira situação prática. Eu tenho um sujeito aqui mais forte, mais pesado, né? Do lado esquerdo aqui da gangorra, o sujeito A. Vamos considerar o seguinte, que esse sujeito A ele tem o dobro da massa desse sujeito B. Então o que acontece? Esse sujeito A gera uma força-peso aqui na gangorra 2 vezes maior do que o sujeito B. O ponto de giro, o ponto de equilíbrio da gangorra está aqui no ponto E. Entretanto, esse sujeito aqui está sentado a uma distância D, né, desse ponto de giro. E esse sujeito aqui, de forma esperta, sentou de forma mais distante, né, uma distância dobrada em relação ao ponto de giro. Desta forma aqui, né, a gangorra ela estaria em equilíbrio. Por quê? Porque apesar da força-peso maior exercida pelo sujeito que está em A, a distância em relação ao ponto de giro dele é menor. Então, se a gente estivesse olhando essa situação na prática, né, num parquinho, num parque municipal, né, ou num lugar de recreação que fôssemos, nós estaríamos observando uma situação de equilíbrio, onde nem o sujeito mais pesado, nem o sujeito mais leve estariam conseguindo ganhar essa competição da gangorra. Normalmente, quando a gente brinca de gangorra, a gente quer deixar o outro de castigo lá em cima. Ou seja, o objetivo normalmente da brincadeira de gangorra é gerar um momento maior do que o nosso companheiro, aspas, nosso adversário, nosso oponente, para que a gente possa deixá-lo de castigo lá em cima, né? E provavelmente negociar a descida dele. Fala assim, ou você negocia comigo se você vai descer ou não, ou você pula, você que escolhe, ok? Bem, então, visto que essas situações práticas aqui, né, da porta, do caminhão e da gangorra nos geram uma intuição física muito clara de como aumentar esse momento ou diminuí-lo através tanto da intensidade da força quanto dessa distância, né, de onde aplicamos a força em relação ao ponto de giro, ao ponto de rotação. Agora nós temos que definir fisicamente, né, de uma forma um pouquinho mais criteriosa, o que seria o momento, ok? Então vamos fazer isso agora, tá? O que seria o conceito de momento, ok? Eu quero agora que vocês imaginem o seguinte, tá? Pensem o seguinte, eu tenho um corpo, tá? Um corpo tá aqui, né? Esse corpo aqui sem uma forma muito definida,
Eu tenho o ponto O, que é o polo do momento. Polo do momento seria o ponto de giro, ok? Que conversamos até agora. Eu teria uma força F, que está em rosa aqui, ok? E eu teria uma distância B de braço, que seria uma distância perpendicular, perceba um ângulo de 90 graus aqui, entre a linha de ação da força, que é essa linha pontilhada rosa, e o ponto de rotação, que seria o ponto O. Então percebam que aqui eu estou falando sobre uma distância perpendicular entre o ponto de giro e a linha de ação da força. Linha de ação da força nós podemos entender baseado na direção dessa força. Então é só você prolongar essa força de uma forma pontilhada e você terá a linha de ação de uma força. Então, baseado nesse esqueminha físico, como é que a gente define o momento, tá? O momento escalar de uma força em relação, né, a um ponto O é o produto entre a intensidade dessa força, módulo da força, vezes o seu braço em relação a O. Então, F, módulo da força, vezes B, distância do braço, precedido de um sinal. Esse sinalzinho mais ou menos, ele serve para quê? Ele serve para dizer para mim se essa força, né, faz esse corpo rotacionar em uma direção ou na direção contrária, ou seja, em sentido horário ou em sentido anti-horário. Ok? Então, podemos observar por essa figurinha aqui na direita duas tendências diferentes, ok? Se eu aplicar a força, né, de cima para baixo dessa forma aqui, eu teria um sentido de rotação no sentido horário desse corpo. E se eu aplicar a força de baixo para cima, eu teria uma rotação, né, esse corpo tende a rotar no sentido anti-horário. Então, se eu convencionar que o sentido horário é positivo e que o sentido horário, nesse caso, seja negativo, eu teria neste caso aqui um momento mais FB e nesse caso aqui um momento menos FB. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa digamos, a nossa saga por um melhor entendimento, né, do conceito físico de momento. Bem, vamos lá então. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Essa coisa da linha de ação da força, que está ligada à direção dessa força, é uma coisa muito interessante. Porque o que acontece? Eu quero que vocês observem esse esqueminha aqui que eu estou tentando circular aqui com o mouse. E eu quero que vocês observem que, para o mesmo corpo e o mesmo ponto de análise de ponto de giro, o mesmo eixo de giro que está no ponto O, no mesmo plano aqui desse corpo, eu quero fazer agora uma análise de momento em relação a três forcinhas que aparecem aplicadas. Então vejam bem, F1, F2 e F3. E automaticamente você vai perceber que F1 e F2 têm a sua linha de ação passando pelo ponto O. Ok? A linha de ação, né, da força, ela coincide com o ponto O. Da mesma forma que a linha de F2 também coincide com o ponto O. Então olha que interessante. Quando a linha de ação da força passa pelo ponto de giro a ser analisado, eu posso dizer que o momento gerado será nulo. Então vamos pensar um pouquinho em relação a isso aqui. Quando eu estou aplicando uma força e a linha de ação passa pelo ponto O, é como se eu estivesse empurrando o ponto O. Ou seja, há uma tendência gerada por essas forças aqui, F1, F2 e F3, de translação. Porém, a tendência de rotação gerada no ponto O é nula. Ou seja, eu posso dizer que as forças F1, F2 e F3 tentam transladar esse corpo, mas não geram momento e, portanto, não geram tendência de rotação nesse corpo. Ok? Então, sempre lembrando, linha de ação que passa pelo ponto de giro não gera momento. Observe aqui na esquerda, que é o nosso esquema clássico que a gente estava trabalhando desde o início, que essa linha de ação rosa aqui, neste exemplo, não passa pelo ponto O e, portanto, essa força aqui vai gerar um momento no ponto O de valor F, que é o módulo da força, vezes B, que é o braço de momento.
ok? Beleza. Quanto à unidade, que é uma coisa muito importante também, quando a gente vai resolver um exercício, a gente tem que ter noção das dimensões e unidades para poder sempre representar corretamente as grandezas que nós calculamos, ok? A unidade do momento é medida em unidade de força vezes unidade de comprimento. Atenção. Newton vezes metro não deve ser chamado de joule, reservando essa denominação para a unidade de trabalho e energia. Então, o que acontece? Apesar de haver uma coincidência entre essas unidades e, em tese, isso, né, na cabeça de vocês, poder ser chamado de joule, a gente não representa momento com unidade de energia ou unidade de trabalho. A gente utiliza denominação de unidade de força vezes unidade de comprimento. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Estamos quase terminando essa parte. Bem, então vamos pegar um exemplo prático, né? Vamos voltar, né, lá para o mecânico, ou você mesmo tentando pegar uma chave, tentando girar esse parafuso aqui, né, com as suas mãos. Observe o seguinte, tá? O tamanho dessa chave, do ponto de giro O até o ponto de aplicação da força, eu vou chamar de B ou L, ok? E eu vou propor para vocês o seguinte, eu vou propor 3 configurações diferentes. Na primeira configuração, eu vou aplicar essa força F perpendicular ao braço da chave. Na situação 2, eu vou aplicar essa força F no sentido do braço da chave. E na terceira situação, eu vou aplicar essa força F formando um ângulo θ com o braço da chave. Então vamos lá. Na primeira situação, toda a força que eu estou aplicando, ela está gerando momento, né? Ela está gerando torque para poder desatarrachar ou atarrachar o parafuso. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma componente de força perpendicular ao braço até o ponto de giro, essa força está gerando momento integralmente. Ou seja, esta configuração 1, da figura 1, é uma configuração 100% eficiente. Na configuração 2, né, em seguida, eu tenho uma aplicação de uma força, só que a linha de ação da força passa pelo ponto de giro. Opa, se a linha de ação da força passa pelo ponto de giro, momento nulo. Vimos, né, em alguns slides anteriores. E se eu tenho uma força que forma um determinado ângulo com o braço da chave, eu posso fazer o quê? Uma decomposição dessa força em Fx e Fy. Essa componente Fx, ela tem sua linha de ação passando pelo ponto de giro, então essa componente Fx não gera momento. E a componente Fy, por sinal, gera momento porque está perpendicular ao braço, né, que vai do ponto de aplicação da força até o ponto de giro. Ok? Então, essas figurinhas são só para exemplificar essas 3 configurações, tá bom? Dizendo para vocês como é que a gente calcula com seno de θ, cosseno de θ. Isso aqui é bem básico. Eu vou deixar como ilustração de estudo para vocês. Deixa eu só ver até onde vamos aqui, tá? Bem, então já entendemos a questão do momento, já entendemos a questão do braço, né? No final das contas, dessas situações aqui, tanto na figura 1 quanto na figura 2, o braço ele é o mesmo, tá? O que muda é a intensidade da força. Então, o que acontece? No final das contas, como eu calculo nessa configuração 4 aqui, né, o momento gerado por Fy acaba sendo o módulo F vezes o seno de θ. Então, F vezes seno θ é Fy, mas o braço continua sendo L. Então, há situações em que a redução do braço leva à redução do momento e há situações em que a redução da componente de força gera a redução do momento. Nesse caso aí, a gente está tratando da segunda situação. Ok? Bem, voltando aqui a reforçar aqui no início da aula, a condição de equilíbrio de rotação é que a força resultante seja zero e a condição de equilíbrio de rotação seja que a somatória de momentos seja zero, né?
Se eu quiser ter um momento de equilíbrio, né, eu quiser ter um equilíbrio de momentos em algum ponto do corpo, eu poderia dizer o seguinte, no caso da gangorra, vou voltar lá nos meninos que estavam na gangorra em equilíbrio, aquele jogo justo ali, ninguém consegue levantar ninguém. O que acontece? Se eu pegar qualquer ponto da gangorra e fizer uma somatória dos momentos que atuam no sentido horário, e também fizer o somatório dos momentos que atuam no sentido anti-horário, eles vão ser iguais, então eles vão se anular. Então por isso, né, que a gente diz o seguinte, que no caso de um corpo em equilíbrio de rotação estático, né, os momentos horários e os momentos anti-horários, né, ou seja, momentos em sentidos opostos, eles se anulam, ok? Pessoal, uma última observação aqui seria a seguinte, tá? Antes da gente visualizar algumas aplicações práticas e encerrar essa aula. Na prática, né, do curso técnico da indústria, da mecânica, da eletrotécnica, você vai ver pessoas chamando esses nomes físicos que vocês aprendem no curso técnico de nomes diferentes. E muitas vezes os nomes utilizados na área, eles não estão corretos. Eu estou observando isso para vocês, não é que para que você na área você fique tentando corrigir as pessoas quanto à nomenclatura, não. É para que você saiba, muitas vezes, que quando o sujeito está dizendo torque, ele quer dizer momento. E vice-versa. Então o que acontece? Muitas vezes a gente tem que ser capaz de filtrar o que as pessoas estão dizendo para a gente no ambiente industrial, porque na indústria nós não temos aquela preocupação, digamos assim, perfeccionista de manter a nomenclatura física e teórica correta. Mas você, como profissional técnico competente, como profissional com uma base bem colocada, tem que saber, o sujeito está falando isso aqui, na verdade ele quer dizer isto, tá bom? Então isso é uma observação que eu acho que é legal manter, porque na indústria nós utilizamos muitos jargões e nem sempre esses jargões eles estão em alinhamento técnico perfeito com os nomezinhos, né, que vocês aprendem aqui na teoria, tá bom? Bem, algumas situações práticas agora que vocês podem se deparar em relação ao equilíbrio de corpo extenso e equilíbrio de corpo rígido. Pensem o seguinte, quando você está içando, por exemplo, um motor dentro de uma oficina, pode ser um motor de carro, que é um motor pequeno, um motor de uma caminhonete, já é um motor maior, ou um motor de uma locomotiva, tá? Que é um motor gigantesco, tá? Se você fizer essa ancoragem das correntes erradas aqui e não mantiver o equilíbrio, né, desse corpo rígido com essas dimensões, você ancorar isso aqui de forma incorreta, você pode manter uma tendência de rotação. E quando você estiver içando o motor, ele pode rotacionar e até mesmo desprender da ancoragem das correntes e você pode gerar um dano na sua peça, tá bom? Esse caso aqui um pouquinho mais difícil de visualizar, mas esse segundo caso aqui, bem emblemático. Você tem um guindaste, esse guindaste ele tem uma lança retrátil, então ele estica essa lança, tá? E quando você vai fazer, né, inclusive o suporte nesses pontos A e B e calcular o centro de gravidade desse guindaste, você tem que entender a operação que você está fazendo, né? Então vamos lá, para dar nomes aos bois aqui. Quando você está fazendo uma operação dessa na prática, na vida real, você tem que ter um plano de içamento, um plano de rigging, tá? O verbo, né, ou a expressão rig em inglês, ela está ligada a içamento, né, içamento de carga. Então, você vai fazer o seu plano de rigging, né, e você, juntamente com o seu engenheiro, vocês vão calcular, né, a situação física do guindaste acoplado à carga, calcular o centro geométrico do conjunto mecânico, e vocês vão ver se, ao colocar essa carga aqui, o equilíbrio estático vai ser perfeitamente mantido, ou seja, se a estrutura, né, do guindaste, da lança e da carga içada vão se manter em equilíbrio de corpo rígido perfeito. Se mantiver o equilíbrio de corpo rígido, você pode executar, né, a sua operação de içamento de carga, tá bom? Bem, outras aplicações práticas interessantes, tá? Aqui você tem, né, um guindaste de coluna, que você tem uma coluna, você prende esse guindaste na coluna, você tem um gancho, esse gancho tem duas roldanas aqui, então ele pode, né, passear aqui por essa viga,
de apoio, tá? E aí você pode prender a sua carga nesse gancho aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? Digamos, utilizar um equipamento como esse, apesar de ser mais simples do que o exemplo anterior, você tem que ter uma noção, tá bom? De equilíbrio de corpo rígido, tá? E um último exemplo aqui para ilustrar, que eu acho bem legal, é um conjunto de uma válvula automotiva, né? Então você tem aqui uma válvula de admissão e uma válvula de descarga, tá? Você tem uma válvula aqui atuada por mola, então você tem que ter uma força aqui suficiente para poder comprimir essa mola e fazer a abertura disso aqui, né? Você tem um eixo Kami aqui, né? Que é um eixo muito utilizado, né, na mecânica, né? Um eixo de transmissão Kami, tá? E aí você tem aqui todo o esquemático de uma válvula de um motor de combustão interna. Então o que acontece? Diversos cálculos práticos, da vida prática de um engenheiro, de um técnico, de um trabalhador de um parque industrial, é fazer cálculos mecânicos, né, acerca do funcionamento de determinados equipamentos. Óbvio que você vai pegando uma sensibilidade, um feeling técnico com o tempo, mas conceitos de forças, equilíbrio, momento, são cálculos mais corriqueiros do que vocês imaginam, né, dentro de uma situação prática de trabalho. Então, pessoal, a parte 1 da aula de equilíbrio de corpo rígido foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, né, e já absorvido determinados conceitos, tá? E na próxima aula nós continuamos a construção desse conhecimento acerca dos corpos rígidos, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.